Nos últimos 13 anos, milhares de brasileiros que foram atingidos de forma direta ou indireta pelo regime militar receberam indenização do Estado. Mas esse direito, hoje previsto em lei, ainda gera controvérsias e processos judiciais. Não são raros os casos em que os pagamentos só são liberados depois de uma ordem dos tribunais. Um período histórico que deixou marcas profundas na sociedade. Paulo e Beatriz participaram dessa luta. Na década de 1960, no auge do regime militar, Paulo trabalhava como jornalista em São Paulo. Ele foi perseguido e acusado de ter informações privilegiadas. De um dia para o outro, eu perdi os 2 empregos que eu tinha, com 2 filhos, criança. Eram 2 bebês. Realmente uma época bem difícil desse país, né? As consequências do regime atingiram Beatriz de forma indireta. A dentista foi obrigada a abandonar a profissão para viver no exílio ao lado do marido. O casal passou mais de uma década fora do país. Tive que interromper a minha vida profissional, não consegui retomar e tive que fazer outra coisa. Eu fiquei 12 anos fora. Vale dizer que, fazendo oposição na medida do possível, e aonde eu chegava, o governo pedia a minha cabeça. Me deixou sem passaporte, isso prejudicava muito a minha atividade profissional. Quem de alguma forma foi vítima da ditadura está amparado pela Lei da Anistia. É que a norma aprovada há 35 anos já sofreu várias alterações desde 2001 e prevê que o Estado pague pelos abusos cometidos no passado. Um acerto de contas que passa pela reparação dessas pessoas. Só nos últimos 13 anos, a Comissão de Anistia recebeu cerca de 70 mil pedidos de reparação. Mais de 40 mil indenizações já foram concedidas. Paulo e Beatriz fazem parte da lista de anistiados políticos. Além da indenização, eles recebem do governo uma pensão mensal, uma forma de reparar os prejuízos causados pela ditadura. É importante a reparação, porque eu não teria como sobreviver sem isso, né? E continuo produzindo. Entende? Se não fosse essa reparação, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo. Chagas também foi vítima do regime militar. Na década de 1960, ele foi preso 2 vezes, teve a casa invadida, perdeu o emprego e passou por muitas dificuldades. A gente era tratado assim com muita selvageria, como se fosse uma coisa inferior, como se fosse animal, né? Documentos ajudaram a comprovar o sofrimento deste período. Na esfera administrativa, Chagas conseguiu uma indenização de R$100 mil, o máximo previsto na legislação. Mas Chagas não concordou e recorreu à justiça para receber também a pensão mensal. A comissão entendia que ele teria direito a uma única parcela. E nós comprovamos no judiciário que ele perdeu os vínculos empregatícios que ele tinha àquela época, né, em função da perseguição política. E, em função disso, a lei prevê uma prestação mensal e continuada. O juiz que analisou o caso acatou o pedido e determinou que o governo pague uma indenização mensal ao ex-militante. No processo judicial se reconhecia um direito a uma indenização em prestações mensais, né? Então elas são pagas mensalmente, né? Mas sem se submeter a esse valor máximo de R$100 mil, né? Então ele entendeu que essa forma de indenização é mais favorável. A decisão da justiça foi fundamental para Chagas, que aos 86 anos vive sozinho e de forma precária nesta casa em Jacareí, no interior de São Paulo. É o reconhecimento da injustiça, da perseguição, né? É o reconhecimento de tudo isso. De acordo com a lei, a União é responsável pelas consequências das prisões e perseguições políticas ocorridas durante o regime militar.
Os pedidos devem ser feitos primeiro na esfera administrativa. Se a resposta for negativa ou considerada insuficiente, o interessado pode levar o caso aos tribunais. O crime não prescreve e as ações podem ser apresentadas à justiça a qualquer tempo. Todo esse processo tem dois aspectos, né? Um aspecto é realmente de minimizar o sofrimento, a angústia, as privações que essa pessoa se submeteu por conta de atos praticados durante o regime militar. E outra coisa que eu acho que não é só uma dimensão pessoal ou individual dele, mas é algo que é importante para todos nós, não é? Não só aqueles que viveram e sofreram nesse período, mas as pessoas que não viveram, né, e que precisam, acho que, ser lembradas, né? É um período muito duro da nossa história que precisa ser lembrado.